Imagine-se acelerando pelas ruas de São Paulo, invisível no caos da cidade. Seu trabalho é entregar, mas ao chegar em um condomínio de luxo, você é barrado, humilhado, tratado como se não pertencesse ali. Um celular grava a cena, e em poucas horas, sua história viraliza, comovendo a todos. O que começou como um momento de dor se transforma em um movimento de resistência. Esta é a história de Leandro, mas poderia ser a sua? Agora, o silêncio não é mais uma opção. O despertador de Leandro toca às 6 da manhã, ecoando pelo pequeno quarto da casa simples que ele divide com a esposa, Paula, e o filho de 3 anos, Pedro. O som repetitivo do alarme é quase um símbolo de sua vida, pontuando o início de mais um dia de trabalho duro. Ele se espreguiça, respira fundo e encara a parede onde estão coladas fotos da família, misturadas com contas vencidas e lembretes de pagamentos. Leandro levanta devagar, tentando não acordar Paula, que dorme ao lado, cansada da noite anterior cuidando de Pedro, que estava com febre. Ele olha para o filho, deitado em seu colchãozinho no chão, o rosto sereno, e sente uma mistura de preocupação e orgulho. Tudo o que faz é por ele. Ele beija a testa de Paula e sussurra: "Vou sair e amor, cuida dele." Ela apenas murmura um "fica com Deus", ainda sonolenta, enquanto ele veste sua jaqueta de couro surrada e pega o capacete que já carrega marcas de várias quedas. Leandro sai de casa e se depara com o céu cinzento de São Paulo. O ar fresco da manhã mal começa a dissipar o calor sufocante do asfalto da cidade. A moto, uma velha CG 125, o espera na garagem. Ele sobe, coloca o capacete e liga o motor, que ronca como um velho amigo que nunca o deixou na mão. As ruas ainda estão relativamente tranquilas, mas ele sabe que logo o caos do trânsito vai começar. À medida que os quilômetros passam, Leandro pensa na vida que leva. As entregas do aplicativo têm sido sua principal fonte de renda há quase 2 anos, e ele sabe que sem isso, as contas não se pagariam. A prestação da casa, a escola do filho, as despesas básicas, tudo depende de quantas entregas ele consegue fazer por dia. A cada semáforo fechado, ele observa as pessoas ao redor. Motoristas apressados, olhares cansados, a cidade que nunca dorme. Enquanto aguarda em uma esquina, o celular vibra no bolso. Uma nova entrega. Um condomínio de luxo na Zona Sul. Ele aceita automaticamente, como sempre faz, mas algo no nome do condomínio o faz pensar. Residencial Vale Verde. Ele nunca entregou lá antes. Ouviu falar dos lugares como esse, mas não imaginava como seria entrar em um deles. Que seja, murmura para si mesmo, enquanto acelera rumo ao destino. O trânsito começa a ficar mais denso. Carros de luxo passam por ele com pressa, ignorando a moto como se ela fosse invisível. Mas Leandro está acostumado. A vida no trânsito de São Paulo é assim. Um jogo de paciência e coragem, onde ele sempre tenta sair ileso. Ao chegar na entrada do condomínio, a diferença entre os mundos fica clara. Os portões altos, a segurança reforçada e as ruas limpas parecem uma realidade distante de onde ele vive. Ele desacelera ao se aproximar da portaria. O porteiro, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, o olha de cima a baixo, como se ele não devesse estar ali. Leandro tira o capacete, ajeita o capuz da jaqueta e tenta ser o mais educado possível. "Bom dia, sou o motoboy. Tenho uma entrega aqui para o apartamento 305. O porteiro não responde de imediato. Apenas o encara por mais alguns segundos, como se estivesse analisando cada detalhe. Leandro sente o desconforto crescendo, mas mantém a calma. O silêncio é interrompido por um tom seco. "Quem pediu?" O homem pergunta, com desconfiança. Leandro confere o nome no aplicativo. "É para o Sr. Gustavo Ribeiro, apartamento 305. O porteiro balança a cabeça lentamente, ainda com a expressão fechada, mas não faz menção de abrir o portão. Ao invés disso, ele levanta um dedo e pega o telefone, ligando para alguém no interior do condomínio. Leandro observa a cena, já impaciente. O que parecia ser uma entrega rápida, agora se tornava uma espera frustrante. Enquanto aguarda, um carro preto de luxo se aproxima da entrada. O vidro desce, revelando o rosto de um homem de terno caro.
expressão arrogante. Ele olha para Leandro e, sem qualquer disfarce, pergunta ao porteiro: "O que esse aí está fazendo aqui?" Leandro se endireita na moto, tentando ignorar o comentário, mas sente o estômago apertar. O porteiro dá um sorriso discreto, cúmplice. "Motoboy, diz que tem uma entrega." O homem no carro, agora identificado como Carlos, balança a cabeça com desprezo e então, de forma quase teatral, lança o comentário que ecoa como um tapa: "Eles sempre aparecem por aqui achando que tem lugar, não é? Fica de olho, vai ver que é mais do que só entrega." O ar ao redor parece congelar. Leandro sente o sangue ferver, mas respira fundo. Ele só quer fazer a entrega e ir embora. No entanto, a humilhação é palpável. De longe, ele percebe que alguém ergue um celular, gravando a cena, mas naquele momento, Leandro só quer sair dali o mais rápido possível. Leandro ainda estava tentando se recompor das palavras duras de Carlos, quando ouviu a voz dele se elevar novamente, agora mais agressiva. "Você me ouviu, né?" Carlos repetia, com uma pitada de sarcasmo na voz. "Esses lugares não são para você, motoboy. De onde você veio, hein? Já vi muita gente assim por aqui." Leandro, com o coração disparado e os punhos cerrados, luta internamente para manter a calma. Ele já havia passado por situações parecidas antes, mas algo naquele momento o fazia se sentir mais vulnerável. Talvez fosse o ambiente, tão distante da sua realidade cotidiana, ou talvez fosse a maneira condescendente como Carlos falava, com um desprezo tão natural, como se nem considerasse Leandro um ser humano digno de respeito. O porteiro, que assistia a tudo em silêncio, mantinha-se passivo, como se aquilo fosse parte de sua rotina. Leandro não sabia se o homem estava concordando com o morador, ou simplesmente com medo de perder o emprego, se confrontasse alguém como Carlos. Carlos se aproxima mais da moto, estreitando os olhos. Ele parece se divertir com o desconforto de Leandro, como um predador que sabe que a presa não tem como escapar. "Você não deveria nem estar aqui. Aliás, você tem certeza que a entrega mesmo? Não é outra coisa. A gente sabe como vocês agem, não sabe?" O tom dele era de insinuação, quase uma acusação. Leandro sente o corpo tenso. Seu coração martelava no peito, mas ele sabia que responder poderia colocar tudo a perder. Ele precisava daquele trabalho, daquela entrega. O aluguel, as contas, tudo dependia de ele continuar entregando, de ele não perder a cabeça naquele momento. Seus pensamentos voam para Paula e Pedro. O que seria deles se ele criasse um problema agora? "Só estou aqui para fazer meu trabalho." Leandro responde, tentando manter a voz firme, mas educada. Carlos dá um riso curto e seco, balançando a cabeça como se estivesse falando com uma criança teimosa. "Trabalho?" Ele repete, quase zombando. "Vocês sempre têm uma desculpa, não é? Trabalho. Só que a gente nunca sabe quando vocês estão aqui para outra coisa. Olha, não sou o tipo de pessoa que cai nessas histórias. Não é a primeira vez que vejo um motoboy trabalhando e depois acontece alguma coisa." A humilhação pública parecia não ter fim. Cada palavra de Carlos era uma facada no orgulho de Leandro, que tentava ao máximo não explodir. O porteiro, ainda com o telefone na mão, só observava a cena, imóvel, como se tudo aquilo fosse normal. Foi nesse momento que Leandro percebeu que não estava mais sozinho. Do outro lado da rua, um jovem de roupas casuais e mochila nas costas se aproximava, observando a situação de longe. O olhar do rapaz estava fixo em Carlos, em sua postura autoritária. Leandro só notou o celular em sua mão quando ele o levantou discretamente e começou a gravar. O jovem era Lucas, um advogado que morava no condomínio. Ele estava voltando do trabalho mais cedo aquele dia e, ao passar pela portaria, percebeu a confusão. O comportamento de Carlos, a forma como ele tratava Leandro, lhe causaram uma revolta instantânea. Não era a primeira vez que ele via esse tipo de atitude naquele condomínio, mas essa cena em particular, a humilhação pública de um trabalhador, o fez agir. Sem hesitar, Lucas saca o celular e começa a filmar. "E aí, porteiro, vai deixar esse cara aí entrar?" Carlos continua, voltando sua atenção ao homem na portaria. "Não sei não, cara. Pode ser perigoso. Quem sabe o que ele pode fazer aqui dentro?" O porteiro, visivelmente desconfortável, finalmente tenta agir, mas de forma hesitante.
Senhor, por favor, vamos resolver isso com calma. Se ele tem uma entrega, podemos ligar para o apartamento e confirmar. Confirmar? Carlos retruca, rindo de forma debochada. Por que você está defendendo ele? Nem parece que trabalha aqui. Leandro, já no limite. Aperta os punhos com tanta força que sente as unhas cravando nas palmas das mãos. Ele tenta se manter focado, mas a humilhação constante vai se acumulando, como um peso em seus ombros. Ele sabia que, naquele momento, qualquer palavra sua poderia ser usada contra ele. Sabia que, para pessoas como Carlos, ele já era culpado só por estar ali, só por existir. Lucas, ainda gravando, decide intervir, agora com a voz firme e clara. Ei, você está ouvindo o que está dizendo? Lucas avança um pouco, a câmera do celular ainda apontada para Carlos. Isso é um absurdo. Você está tratando o cara como se ele fosse um criminoso só por estar aqui trabalhando. Isso é racismo, e você sabe disso. Carlos vira-se rapidamente, surpreso pela intervenção. Seu rosto, antes cheio de arrogância, se contrai em uma expressão de desprezo ao ver Lucas com o celular em mãos. Quem é você? Carlos pergunta com irritação. De onde você saiu? Isso não importa, Lucas responde sem baixar a câmera. O que importa é que tudo isso que você está falando está sendo gravado e vai direto para as redes sociais. Vamos ver se você continua se sentindo tão confortável depois. Carlos hesita por um momento. Ele olha para o celular nas mãos de Lucas e, pela primeira vez, parece considerar as consequências do que estava fazendo. Seu rosto se fecha, mas a tensão ainda estava no ar. Leandro, ao ouvir Lucas, sente uma mistura de alívio e constrangimento. Alguém estava ali por ele, mas ao mesmo tempo a exposição o deixava ainda mais vulnerável. Mesmo assim, ele sabia que aquilo era maior do que ele. Era algo que precisava ser visto. Lucas saiu do condomínio em passos firmes, o celular ainda na mão, com o vídeo da humilhação de Leandro gravado. A cada segundo que revia a cena, a revolta crescia dentro dele. Não podia deixar aquilo passar. Isso é errado. Isso precisa acabar, pensava, enquanto a imagem de Carlos, altivo e arrogante, reverberava em sua mente. Ao chegar em casa, Lucas não perdeu tempo. Abriu as redes sociais, seu coração batendo rápido como a adrenalina, e preparou o post. Ele escolheu as palavras com cuidado, mas sua indignação transparecia em cada frase. Isso é o que nossos entregadores enfrentam todos os dias. Isso não pode continuar. Racismo estrutural é real, e está nas portas dos condomínios de luxo. Compartilhem essa vergonha. Anexou o vídeo e, com um último suspiro, clicou em publicar. Em questão de minutos, as notificações começaram a surgir. Primeiro alguns compartilhamentos, depois comentários de revolta. Pessoas que, assim como Lucas, ficaram indignadas com o que viram. Cada nova curtida, cada novo comentário, amplificava a mensagem. As redes sociais, tão rápidas quanto um incêndio em mato seco, começaram a espalhar o vídeo. Lucas acompanhava tudo de perto, respondendo comentários, agradecendo o apoio de quem via a injustiça e se posicionava. As horas passavam e o número de visualizações crescia exponencialmente. O vídeo viralizava com uma velocidade que ele não esperava. Enquanto isso, Leandro, sem saber da extensão do impacto, continuava suas entregas pela cidade. O episódio no condomínio ainda latejava em sua mente, mas ele precisava seguir em frente. O dia não podia parar. As contas precisavam ser pagas, e cada entrega representava uma refeição para sua família. O que ele não sabia é que sua vida estava prestes a mudar. Foi só no fim da tarde, enquanto estava parado em um semáforo, que seu celular começou a vibrar incessantemente no bolso. Ele pegou o aparelho e viu várias mensagens de amigos, alguns perguntando se era ele no vídeo, outros expressando indignação com o que havia ocorrido. Leandro, confuso, abriu uma das mensagens e clicou no link que o levou direto ao vídeo. O choque inicial foi substituído por uma onda de emoções. Raiva, vergonha e uma inquietação difícil de descrever. Assistir àquele momento de humilhação sendo exposto para o mundo o fez se sentir vulnerável, mas ao mesmo tempo ele percebeu algo novo. As pessoas estavam se importando, elas estavam do lado dele. De repente, a ideia de que aquilo poderia ser maior do que sua própria dor começou a surgir. O telefone não parava.
Notificações de todos os lados, mensagens de amigos, colegas motoboys e até desconhecidos, todos expressando apoio, solidariedade. Ele começou a perceber que não estava sozinho. Naquela noite, em um pequeno grupo de WhatsApp dos motoboys da região, a conversa fervilhava. Vários compartilhavam o vídeo, outros expressavam indignação e falavam sobre o quanto aquilo era comum. Muitos já haviam enfrentado situações semelhantes, mas agora, como vídeo viral, parecia que, pela primeira vez, suas vozes estavam sendo ouvidas. Foi quando um dos colegas sugeriu algo que mudaria o rumo dos acontecimentos. E se a gente fizer um buzinaço em frente ao condomínio amanhã? Mostrar para eles que a gente tá junto nessa. A ideia foi recebida com entusiasmo imediato. Um protesto sonoro. Algo que mostrasse ao mundo que eles não eram apenas vítimas isoladas, mas uma classe inteira, unida e solidária. Leandro leu as mensagens, sentindo o coração bater mais forte. A ideia de enfrentar novamente aquele lugar lhe dava calafrios, mas a união dos colegas trazia um sentimento de força. Eu topo, respondeu ele, após pensar por alguns minutos. Se a gente não fizer nada, isso vai continuar acontecendo. Os planos começaram a ser feitos com uma rapidez surpreendente. Noite adentro, o grupo organizava horários, rotas, convidavam outros motoboys, tudo via mensagens e redes sociais. Era como se uma chama tivesse sido acesa, uma que se alimentava da indignação coletiva. Leandro desligou o celular, exausto, mas sentindo algo diferente dessa vez. Pela primeira vez, sentia que aquela luta não era apenas dele. E, ao fechar os olhos naquela noite, ainda que preocupado com o que o dia seguinte traria, ele dormiu com a sensação de que algo grande estava para acontecer. O dia amanheceu com uma tensão diferente no ar. Para Leandro, o que antes seria apenas mais uma jornada de trabalho, já carregava um significado totalmente novo. Enquanto se preparava para sair de casa, ele sabia que hoje não seria mais uma simples entrega pelas ruas de São Paulo. Hoje, ele e seus colegas motoboys fariam algo histórico. Paula, sua esposa, percebeu a inquietação nos gestos dele enquanto colocava o capacete sobre a mesa. Vai ser hoje, né? Ela perguntou, com um misto de preocupação e orgulho. Ela sabia que aquilo poderia trazer consequências, mas também sabia que, para Leandro, era uma luta necessária. Vai, ele respondeu, sem muito entusiasmo, tentando disfarçar a tensão que sentia no peito. Um buzinaço. Só isso. Paula o olhou com atenção, seus olhos transmitindo um apoio silencioso. Eu sei que você tem medo do que pode acontecer, mas você está fazendo o que é certo. Não deixa ninguém tirar isso de você. Ela colocou a mão sobre a dele, apertando com firmeza. Leandro sorriu, agradecido. Ele sabia que não seria fácil, mas a certeza de que sua família estava ao seu lado lhe dava uma força que nem ele sabia que tinha. Antes de sair, deu um beijo em Paula e olhou para o filho, Pedro, ainda dormindo. Tudo isso é por ele, pensou, determinado. Ele colocou o capacete e saiu pela porta montando na sua moto. Enquanto acelerava pelas ruas da cidade, o coração batia mais forte a cada quilômetro. São Paulo estava em seu ritmo usual, o caos do trânsito, o vai e vem das pessoas. Mas algo estava diferente para Leandro. Hoje, ele não era só mais um motoboy. Ele e seus colegas estavam prestes a fazer um barulho que ninguém conseguiria ignorar. Ao se aproximar do ponto de encontro combinado, Leandro começou a avistar outros motoboys reunidos, capacetes reluzindo sob o sol da manhã, motos alinhadas lado a lado. Alguns já estavam ali desde cedo, discutindo os últimos detalhes. Outros chegavam com olhares decididos, acenando para os conhecidos. Ao todo, eram dezenas, e o número só aumentava conforme os minutos passavam. O zumbido das motos paradas formava uma sinfonia de resistência. Leandro estacionou sua moto ao lado de alguns amigos e desceu, sendo recebido com apertos de mão e abraços rápidos. Ele não esperava ser o centro das atenções. Mas, naquele momento, todos sabiam que estavam ali por causa dele. Mesmo que muitos não o conhecessem pessoalmente, a história dele havia se tornado a de todos. Tá pronto para isso? Um dos colegas perguntou, batendo nas costas de Leandro com um sorriso encorajador.
Pronto como eu posso estar. Ele respondeu, tentando aliviar a tensão com um sorriso tímido. A ideia do buzinaço havia se espalhado rapidamente. Grupos de motoboys de diferentes regiões da cidade estavam ali, unidos por um objetivo comum: mostrar que eles não eram invisíveis, que suas vozes e suas lutas mereciam ser ouvidas. Pouco depois, o grupo já estava completo. A movimentação começou, e eles seguiram em direção ao condomínio de luxo. Leandro, agora no meio de uma multidão de motos, sentia o peso e a responsabilidade daquele ato. A adrenalina corria por suas veias, enquanto o rugido dos motores ecoava pelas ruas da cidade. A cada semáforo, o grupo se espalhava, ocupando faixas inteiras da avenida, chamando a atenção de todos ao redor. Finalmente, o condomínio apareceu à vista. Os portões imponentes que antes representavam a humilhação, agora pareciam ser o alvo do movimento que tomava forma diante deles. Os motoboys começaram a se alinhar em frente à entrada, formando um semicírculo ao redor da portaria. Leandro parou sua moto bem na frente, sentindo o olhar do porteiro que o havia ignorado no dia anterior. Agora, não era só ele ali. Eram dezenas, talvez centenas de vozes, todas prontas para se fazerem ouvir. O primeiro toque da buzina foi como um tiro de largada. Um som estridente e contínuo que rasgou o silêncio tenso. Logo, outras buzinas se juntaram, criando um coro ensurdecedor de resistência. A cidade estava sendo obrigada a ouvir. O condomínio, antes tão impenetrável, agora sentia o impacto de cada som que ecoava no ar. Dentro dos apartamentos de luxo, os moradores, surpresos e incomodados, começaram a sair às janelas, tentando entender o que estava acontecendo. O barulho era ensurdecedor, impossível de ignorar. Carlos, o homem que havia humilhado Leandro, estava entre eles. Do alto da sacada, ele observava o mar de motos, incapaz de acreditar no que via. Seu rosto, que antes carregava o mesmo desdém de sempre, agora exibia sinais de inquietação. Ele não esperava que a repercussão seria tão grande, que a reação seria tão poderosa. Do outro lado, as câmeras de televisão começaram a aparecer. Repórteres de diversas emissoras, atraídos pelo som ensurdecedor e pela movimentação, chegaram ao local para cobrir o evento. Em minutos, as cenas do buzinaço estavam ao vivo nas telas de televisão de todo o Brasil. Os rostos determinados dos motoboys, as motos alinhadas, o som contínuo das buzinas. Era uma imagem de união e luta. Leandro, ainda no centro de tudo, olhava ao redor. Aquele protesto não era apenas sobre ele, era sobre todos que, como ele, enfrentavam diariamente o preconceito, a desigualdade e o descaso. Ele não estava mais sozinho, e isso o fortalecia. As buzinas continuaram, mais altas, mais intensas. Era como se cada som fosse um grito de resistência. Ninguém ali seria silenciado. O som das buzinas parecia interminável, ecoando pelas ruas ao redor do condomínio. As motos enfileiradas criavam um espetáculo impressionante. E Leandro, sentado na sua moto, observava o desenrolar de tudo. Ele ainda mal conseguia acreditar na quantidade de pessoas que estavam ali, do seu lado, lutando pela mesma causa. No entanto, o protesto já não era apenas sobre ele. Era sobre a dignidade de todos os trabalhadores que, como ele, enfrentavam o preconceito e a discriminação diariamente. As câmeras de televisão se moviam de um lado para o outro, capturando cada detalhe. Repórteres falavam com paixão sobre o protesto, e os motoboys, que antes pareciam invisíveis para a sociedade, agora estavam sendo vistos em rede nacional. A comoção que o vídeo havia causado nas redes sociais estava se transformando em algo muito maior. Entre os repórteres, Lucas, o jovem advogado que gravara o vídeo, se destacava. Uma jornalista se aproximou dele, microfone em mãos, e, sem hesitar, começou a fazer perguntas. "Você foi a pessoa que gravou o vídeo da humilhação de Leandro?" perguntou a repórter, enquanto a câmera se posicionava para captar a imagem de Lucas. "Fui sim", ele respondeu com firmeza, sua voz carregada de convicção. "Eu presenciei tudo e sabia que não podia deixar aquilo passar despercebido. O que aconteceu ali é uma amostra do que esses trabalhadores enfrentam diariamente.
O preconceito e o racismo estão enraizados na nossa sociedade, e isso precisa acabar. A repórter, surpresa com a franqueza de Lucas, fez mais uma pergunta. E você acha que esse protesto pode trazer mudanças reais? Lucas olhou ao redor, para os motoboys que buzinavam incansavelmente, e então respondeu, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma. Eu acho que já está trazendo. Olha para eles. Eles não estão mais sozinhos. Essa é a força da união. O vídeo não foi só um momento de humilhação. Foi o estopim para uma luta por respeito e igualdade. Esse buzinaço é só o começo. As pessoas estão prestando atenção agora, e é isso que importa. A jornalista assentiu, visivelmente tocada pela resposta. Lucas virou-se para a multidão de motoboys, sentindo-se parte daquela energia. Ele sabia que não era um herói, mas ao gravar o vídeo e divulgar, tinha usado seu privilégio para amplificar uma voz que, de outra forma, poderia ter sido silenciada. Enquanto isso, dentro do condomínio, os moradores não conseguiam mais ignorar o que estava acontecendo. Alguns, como Carlos, se mantinham nas janelas, observando com um misto de incredulidade e irritação. Carlos, especificamente, sentia a pressão crescer em seus ombros. Ele havia sido a faísca que acendeu aquela chama. E agora, todos estavam olhando para ele. Seu nome já circulava nas redes sociais como o homem responsável pela humilhação de Leandro. A sensação de estar exposto ao julgamento público o incomodava profundamente. Ele pegou o telefone e tentou ligar para a administração do condomínio, mas ninguém atendia. A cada minuto que passava, a raiva de Carlos crescia, mas havia também um medo crescente. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Tentava pensar em uma maneira de sair daquela situação sem se comprometer mais, mas o barulho das buzinas parecia esmagar sua concentração. No portão, o porteiro observava em silêncio, agora incapaz de esconder sua surpresa com o tamanho da manifestação. Ele nunca imaginou que a situação fosse tomar essa proporção. Já havia visto outros motoboys serem tratados de forma semelhante, mas nunca, nunca mesmo, pensou que aquilo poderia virar notícia e ganhar o país. Seu olhar cruzou com o de Leandro, e, por um momento, ele pareceu querer dizer algo, talvez se desculpar, mas o som das buzinas abafava qualquer tentativa de diálogo. Leandro, por sua vez, sentia uma mistura de sentimentos. O medo que antes o paralisava havia sido substituído por uma sensação de força coletiva. Ele olhou para as câmeras de televisão, para os colegas ao seu lado, e percebeu que estava fazendo parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. O olhar fixo dos moradores que os observavam das janelas não o intimidava mais. Ele sabia que o mundo estava assistindo e que, naquele momento, a luta deles não passaria despercebida. O som das buzinas continuava, intercalado por gritos de apoio que vinham das ruas ao redor. Aos poucos, mais pessoas que passavam pelo local começaram a se juntar ao protesto, aplaudindo os motoboys e apoiando a causa. O movimento, que começou pequeno, se tornava cada vez mais um símbolo de resistência. Por fim, uma equipe de advogados chegou ao local. Entre eles, ativistas de direitos humanos, todos interessados em levar o caso de Leandro adiante. A presença desses profissionais mostrava que aquilo não seria esquecido, que haveria consequências para o que aconteceu e que a justiça estava em movimento. O primeiro passo havia sido dado e agora era a hora de agir formalmente. Enquanto as câmeras continuavam a filmar e os repórteres faziam perguntas, Leandro finalmente foi abordado por uma jornalista que pediu uma entrevista. Ele hesitou por um momento, ainda um pouco desconfortável com a exposição, mas ao olhar para os rostos de seus colegas ao redor, percebeu que não podia mais se calar. Leandro, você se tornou um símbolo de resistência. O que você sente agora, vendo todo esse apoio? Perguntou a jornalista, aproximando o microfone. Leandro respirou fundo, ainda tentando organizar os pensamentos. Eu só quero que as pessoas entendam que a gente só quer respeito. A gente está aqui trabalhando, tentando sustentar nossas famílias. Não é pedir muito ser tratado como um ser humano, né? Ele disse, a voz carregada de emoção. As palavras de Leandro ecoaram no ar, e a jornalista o olhou, tocada pela simplicidade e pela verdade em sua fala. Era isso. No fim das contas,
tudo se resumia a respeito e dignidade. Algo que ele, e tantos outros como ele, haviam sido privados por tanto tempo. A entrevista foi transmitida ao vivo para todo o Brasil. Leandro, ainda que sem querer, agora era a face de um movimento maior. Um movimento que lutava por direitos básicos, por reconhecimento e, acima de tudo, por justiça. Com o fim do protesto e o alívio das buzinas finalmente silenciadas, Leandro sentiu o peso da exaustão emocional tomar conta de seu corpo. O retorno para casa foi silencioso, cada quilômetro percorrido na moto parecendo mais longo que o anterior. A adrenalina do momento ainda pulsava em suas veias, mas agora, com o barulho longe, ele começava a sentir o impacto de tudo o que havia acontecido. As mensagens no celular continuavam chegando, os amigos parabenizando-o pela coragem, enquanto outros perguntavam sobre o próximo passo. Chegando em casa, Paula o esperava na porta, com um semblante carregado de preocupação. Ela havia assistido ao protesto pela televisão, o coração na boca a cada buzina que soava, imaginando como Leandro estava lidando com toda aquela exposição. Quando ele parou a moto na frente da casa e tirou o capacete, seus olhos cansados encontraram os dela. Ela o abraçou apertado, sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio expressava mais do que qualquer conversa. Foi tudo bem? Ela perguntou finalmente, a voz baixa, mas cheia de preocupação. Foi. Ele respondeu, hesitante. Quer dizer, foi bom, acho, mas é estranho. Sabe, Paula olhou para ele com um misto de orgulho e receio. Você está na televisão, Leandro. O país inteiro viu o que aconteceu. Isso é grande, muito maior do que a gente imaginava. Leandro suspirou, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que o que tinha acontecido era importante, mas a ideia de que todo o Brasil agora sabia da sua história o assustava. Eu sei. Só não sei o que vai acontecer agora, sabe? Tudo isso me deixa nervoso. Ele sentou-se no sofá, apoiando a cabeça nas mãos. E se houver consequências? E se aquele cara resolver fazer algo? O condomínio já está tudo exposto. Não sei se isso vai ter um fim bom para mim. Paula sentou ao seu lado, segurando sua mão. Eu entendo o medo, mas o que você fez hoje não foi só por você. Foi por todos que passam pelo que você passou. Eles também não têm voz, Leandro. Você deu uma cara para essa luta. Agora, ninguém vai conseguir ignorar o que aconteceu. Leandro assentiu, sentindo o peso das palavras de Paula. Ela tinha razão, mas o medo ainda estava ali, apertando seu peito. Ele pensava em Pedro, no futuro do filho, e no que aquela exposição poderia trazer para sua família. O rosto de Carlos, o homem que o humilhou, ainda estava gravado em sua mente, e ele sabia que a luta contra pessoas como ele não acabaria tão fácil. No dia seguinte, a realidade veio com toda a força. Leandro acordou cedo, como de costume, mas a primeira coisa que viu ao abrir o celular foi o mar de mensagens e notificações. Além dos amigos e conhecidos, agora jornalistas e ativistas de direitos humanos estavam tentando entrar em contato. As redes sociais estavam em chamas, o vídeo continuava sendo compartilhado e debates acalorados surgiam em torno do tema do racismo estrutural e da desumanização dos entregadores. No entanto, a atenção pública trazia mais do que apoio. Algumas mensagens eram carregadas de ódio, com pessoas minimizando o ocorrido, chamando-o de exagero, dizendo que ele estava se vitimizando. Outros, mais violentos, ameaçavam retaliar, falando sobre gente como ele que não devia tentar arrumar confusão. Cada nova mensagem negativa era como uma pedra sendo jogada em sua direção, e o medo que ele tentava conter voltava a crescer. Tá vendo isso? Leandro mostrou a Paula uma das mensagens mais ameaçadoras. Se fosse eu, você já não estaria vivo. Essas pessoas são loucas. Paula olhou a tela, seu rosto ficando pálido. Isso é horrível, mas não deixa isso te parar, Leandro. Isso mostra que você mexeu com gente poderosa, que não quer ver essa discussão acontecer. Mas e se... Ele começou, mas parou. Ele não queria verbalizar o medo que tinha. E se realmente fizessem algo contra ele ou contra sua família? Paula suspirou e segurou o rosto dele com as duas mãos. A gente vai passar por isso juntos, não importa o que aconteça. E você tem que lembrar, Leandro,
Você não está mais sozinho. Tem gente te apoiando, tem advogados envolvidos, não foi só o buzinaço. Agora é sério, as pessoas vão lutar com você? Leandro respirou fundo, tentando encontrar conforto nas palavras dela. Sabia que ela estava certa, mas o peso daquela exposição estava tomando conta de seus pensamentos. Ainda assim, ele tinha que seguir em frente, já estava envolvido demais para voltar atrás. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, um advogado especializado em direitos humanos explicou que estava acompanhando o caso e queria ajudar a processar Carlos e o condomínio por discriminação e danos morais. Leandro, esse caso é muito importante. Não se trata só de você, mas de todos os trabalhadores que passam por isso diariamente. Queremos garantir que você receba justiça e que esse episódio sirva de exemplo para outros. Vamos lutar para que você não enfrente isso sozinho. Leandro ouviu em silêncio, absorvendo as palavras do advogado. Ele sabia que um processo seria longo e desgastante, mas a ideia de que haveria consequências para o que Carlos fez trouxe um pequeno alívio. Talvez, finalmente, houvesse justiça. Eu aceito, disse ele, a voz baixa, mas decidida. A partir daquele momento, ele soube que o caminho seria difícil. O medo de represálias ainda estava ali, a pressão da mídia, as ameaças nas redes sociais. Mas ele também sentia algo novo, uma força que vinha da solidariedade das pessoas ao seu redor, da luta que agora era de todos. Leandro desligou o telefone e, pela primeira vez desde o início de tudo, sorriu para Paula. Acho que agora a justiça vai começar de verdade. Ela sorriu de volta, enxergando nele o homem determinado que sempre soube que ele era, mesmo antes de tudo aquilo começar. Semanas haviam se passado desde o buzinaço, mas os efeitos daquele dia ainda reverberavam pela cidade. O caso de Leandro havia se tornado um símbolo da luta contra o racismo e a discriminação. E pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Naquele tempo, o protesto dos motoboys já tinha gerado discussões em programas de TV, debates em redes sociais e, mais importante, chamado a atenção das autoridades. Leandro, que antes levava uma vida relativamente anônima, agora se via no centro de uma batalha por justiça. Apesar de ainda carregar o peso das ameaças e dos olhares julgadores, ele também sentia a força do apoio vindo de todas as partes. Pessoas desconhecidas, advogados, ativistas, até mesmo outros entregadores de diferentes cidades, mandavam mensagens de solidariedade e incentivo. No entanto, a vida cotidiana seguia. Leandro ainda fazia suas entregas, pedalando pelas ruas caóticas de São Paulo. Mas agora tudo tinha um gosto diferente. Ele sentia que cada rua que cruzava, cada semáforo que esperava, tinha um significado maior. Não era mais apenas sobre as contas a pagar ou a rotina árdua. Era sobre algo maior. A mudança. Um dia, enquanto fazia mais uma entrega em um bairro movimentado, seu celular vibrou com uma notificação. Era uma matéria de um jornal renomado falando sobre as novas medidas que estavam sendo implementadas em vários condomínios de luxo em São Paulo. Alguns lugares, inspirados pelo movimento causado pelo buzinaço, agora tratavam os entregadores com mais dignidade, implementando regras que garantiam o respeito e a segurança de todos. Leandro parou por um momento, encostando a moto na calçada para ler a notícia. O coração dele bateu mais rápido ao ver que seu nome era mencionado. Ele não buscava reconhecimento, mas era impossível não sentir uma pontada de orgulho ao perceber que a luta que começou com sua dor agora estava mudando algo real. À noite, em casa, ele contou a novidade para Paula. Parece que o condomínio Vale Verde e outros por aí estão mudando as regras, ele disse, com um sorriso discreto. Agora eles têm que garantir que todo entregador seja tratado com respeito. As regras estão no contrato dos moradores. Isso foi depois do que aconteceu com a gente. Paula, que estava lavando a louça, parou e virou-se para ele, secando as mãos no pano de prato. Você está brincando? Não, ele respondeu, pegando o celular e mostrando a matéria. Tá aqui. Eles mencionaram o buzinaço, falaram até do processo contra o Carlos. Ela olhou para a tela, ainda incrédula, e depois levantou os olhos para ele, um sorriso de orgulho estampado no rosto. Você fez isso, Leandro?
Isso tudo é por causa do que você começou. Ele balançou a cabeça. Ainda um pouco humilde demais para aceitar o crédito. Não fui só eu. Foi todo mundo que ajudou. Os motoboys. O Lucas. Até quem compartilhou o vídeo. Sem isso, nada teria mudado. Paula se aproximou e o abraçou. Um gesto silencioso de orgulho e admiração. Ela sabia o quanto aquilo tinha custado a ele. O medo, as ameaças, as incertezas. Mas agora, ver as mudanças acontecendo trazia uma sensação de que tudo havia valido a pena. No entanto, nem todos aceitavam essas mudanças com facilidade. Carlos, o homem que humilhara Leandro, agora enfrentava processos legais por discriminação e danos morais. A pressão pública e as ações judiciais o forçaram a sair de cena por um tempo. Ele, que antes se sentia intocável dentro das paredes do condomínio, agora via sua reputação ser destruída nas redes sociais e na mídia. No condomínio Vale Verde, as novas regras de convivência foram impostas de cima para baixo, gerando descontentamento entre alguns moradores. Carlos, que sempre fora a figura arrogante e altiva, passou a ser visto como uma vergonha entre os próprios vizinhos. Os olhares que antes lançava aos outros agora se voltavam para ele, e o desconforto era evidente. Um dos moradores, que sempre mantiveram uma relação amigável com os funcionários e entregadores, comentou com o porteiro enquanto aguardava o carro. Você viu o que aconteceu com Carlos? Parece que ele está afundando de vez. O porteiro, que testemunhara todo o incidente com Leandro, apenas assentiu, mas, dessa vez, com um olhar de alívio e uma pequena satisfação. Já era hora de alguém como ele aprender a lição, disse o porteiro, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. Ao mesmo tempo, o caso de Leandro também abriu caminho para debates mais amplos sobre o racismo estrutural que permeia a sociedade. Advogados, ativistas e até políticos começaram a discutir novas políticas públicas para garantir que trabalhadores como ele tivessem seus direitos protegidos. O vídeo que Lucas gravara se tornara um símbolo, e sua repercussão atingira proporções nacionais. Em uma entrevista em uma rádio local, Lucas foi questionado sobre o impacto que o vídeo causara. Com humildade e clareza, ele respondeu: "Quando eu gravei aquele vídeo, sabia que estava testemunhando uma injustiça, mas o que eu não imaginava é que isso iria tocar tantas pessoas. Isso mostra o quanto a nossa sociedade precisa mudar. O Leandro foi a voz de uma luta que muitos enfrentam em silêncio, e agora que essa voz foi ouvida, não podemos parar. Precisamos continuar lutando para que casos como o dele não se repitam." O movimento crescia. A luta por igualdade e respeito estava apenas começando. E Leandro, mesmo ainda surpreso com tudo o que havia acontecido, começava a enxergar que sua dor havia se transformado em algo maior. Ele sabia que, dali em diante, sua vida não seria mais a mesma, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. O tempo passou, e Leandro, agora com mais visibilidade, começou a perceber o impacto que sua história havia gerado não só em sua vida, mas em toda a sociedade. Ele se tornara uma espécie de referência para muitos, um símbolo de resistência contra o racismo e a discriminação enfrentada por trabalhadores invisíveis nas grandes cidades. O caso dele não só trouxe discussões profundas, mas também foi o estopim para uma série de mudanças. Um dia, enquanto ele fazia suas entregas como de costume, recebeu uma ligação inesperada. Era de uma organização de direitos humanos que estava organizando uma série de palestras em escolas e universidades. O objetivo? Sensibilizar as pessoas sobre o preconceito racial e as dificuldades enfrentadas pelos entregadores e trabalhadores periféricos. Eles queriam que Leandro falasse. Queriam ouvir sua história diretamente dele. Falar em público. Leandro murmurou ao telefone, incrédulo. A mulher do outro lado da linha riu suavemente. Sim, Leandro, a sua história inspirou muita gente. Quem melhor para falar sobre isso do que você? As pessoas querem saber como foi. Querem entender o que você sentiu. E, mais importante, querem aprender. Leandro hesitou. Ele não era um homem de palavras. Sempre acreditou que sua força estava no trabalho duro, no suor, no esforço. Mas a ideia de que sua história poderia ajudar outras pessoas a verem o mundo de uma forma diferente, isso tocou fundo nele.
Vou pensar no caso, pode ser? Ele disse, a voz ainda carregada de dúvida. Claro, mas a gente adoraria ter você com a gente, respondeu a mulher, antes de desligar. Ele ficou parado por alguns instantes, processando tudo. Mais uma vez, a realidade de sua nova posição o atingia de forma inesperada. Ele, um motoboy de periferia, agora tinha a oportunidade de falar em universidades, de inspirar jovens e talvez mudar mentalidades. Quem diria, pensou ele, ainda incrédulo. Quando chegou em casa, contou a Paula sobre o convite. E o que você vai fazer? Ela perguntou, curiosa. Não sei. Falar para um monte de gente, de cara com eles. Acho que não tenho jeito para isso. Ela sorriu, aproximando-se dele com a familiaridade de anos de convivência. Se você conseguiu enfrentar aquele condomínio cheio de gente te olhando com desprezo, acho que consegue falar para algumas pessoas que querem te ouvir. Paula o abraçou suavemente. Você já passou pelo pior. Agora é sua chance de mostrar para mais gente o quanto você é forte. Leandro olhou para ela, sentindo o apoio silencioso. Como sempre, Paula sempre soube como trazer paz aos momentos mais difíceis. Ele respirou fundo, tomando coragem. Talvez eu aceite. Dias depois, Leandro estava em um auditório universitário, de frente para um público atento. Ele segurava o microfone com um pouco de nervosismo, as mãos levemente suadas, mas, ao olhar para a plateia, viu olhos curiosos, prontos para o ver. Jovens, adultos, professores, todos o observavam com respeito. A sensação era completamente diferente daquela que sentiram no condomínio. Bom, eu não sou de falar muito, ele começou. A voz hesitante, mas honesta. Mas acho que vocês estão aqui para ouvir a história de alguém que viveu na pele o que é ser tratado como se fosse invisível, como se não tivesse valor. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Durante muito tempo, eu pensei que o que acontecia comigo era normal, que eu tinha que aceitar. Mas depois daquele dia, ele lembrou-se do protesto, das buzinas, do apoio que recebera. Eu percebi que a gente tem que lutar pelo nosso respeito. Ninguém tem o direito de nos fazer sentir menos do que somos. A plateia ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. O peso da sinceridade de Leandro preenchia o ambiente, e ele continuou, agora com mais confiança. Eu era só um cara tentando fazer uma entrega, tentando pagar as contas, mas de repente, me vi no meio de uma luta que era muito maior do que eu. E quando vi meus colegas motoboys lá do meu lado, buzinando em frente ao condomínio, eu percebi que não estava mais sozinho. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos à sua frente. Eu sei que muitos de vocês aqui talvez nunca tenham passado por algo parecido, mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente só muda as coisas quando não fica calado, quando a gente se une. O auditório explodiu em aplausos. Leandro, surpreso com a recepção calorosa, sorriu, sentindo um calor novo no peito. Talvez ele não fosse um grande orador, mas sua verdade e sua experiência falavam mais alto do que qualquer discurso ensaiado. Quando voltou para casa, ainda em choque pelo que acabara de acontecer, sentou-se à mesa com Paula, como fazia todas as noites. Pedro, agora mais crescido, brincava no quintal. O barulho distante de sua risada era como música de fundo para a conversa. Você sabe que fez algo grande hoje, né? Paula comentou, enquanto colocava um prato de comida na mesa. Acho que sim. Ele respondeu, rindo levemente. Mas ainda parece surreal. Paula o observou por um momento, o orgulho claramente estampado em seu rosto. E agora, o que vem depois? Ela perguntou, curiosa. Leandro olhou pela janela, vendo Pedro correndo pelo quintal, sua risada enchendo o ar. Ele se permitiu uma pausa, uma reflexão silenciosa. Depois de tudo o que havia enfrentado, uma coisa era clara para ele. A luta continuava. Agora, ele repetiu, voltando seu olhar para Paula. Agora a gente continua. Não por mim, mas por ele, e por todos nós. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa ele sabia com certeza. A luta contra o racismo e a desigualdade não era algo que acabava em um protesto ou em um processo judicial. Era uma batalha diária e, dessa vez, ele estava pronto para continuar lutando,
por sua família, por seus colegas de trabalho e por todos aqueles que, assim como ele, precisavam ser ouvidos. Então, amigas e amigos, a história de hoje foi muito emocionante. Vocês gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparei outra história especialmente para vocês, que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Dreams slip far away. Night sun brings the thoughts, words we couldn't say. Mornings fade away. Cannot hold on to that.